Este é o Azul. Onde está a crise climática nos programas dos partidos? Temos propostas adequadas para a urgência da ação que o próximo governo precisa de continuar, na sequência do que foi prometido, por exemplo, na COP28, no Dubai, ou na própria lei portuguesa e europeia? Este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e estou à conversa com Mariana Gomes, estudante de Direito e presidente da Associação Último Recurso. Com o apoio das organizações Quercus e Ciaena, a Associação está neste momento a processar o Estado português por falhar na aplicação da Lei de Bases do Clima. Com eleições antecipadas à porta, a Último Recurso lançou um Programa Eleitoral pelo Clima. É um documento com 10 propostas para Portugal atingir a meta de redução de 55% das emissões até 2030, por comparação aos níveis de 1990, precisamente o que está na Lei de Bases do Clima. Será que estas medidas estão entre as prioridades dos partidos nos seus programas? Melhor é perguntar à nossa convidada. Mariana, podes falar um pouco sobre o vosso programa eleitoral pelo clima e sobre estas medidas a que os partidos deveriam estar a dar atenção nestas eleições para cumprir os nossos compromissos? A Último Recurso decidiu elaborar um programa eleitoral pelo clima porque acreditamos que, após a análise de todos os programas eleitorais, não havia um único partido que tivesse propostas capazes de garantir que Portugal atingia a meta de redução de 55% de gases com efeito de estufa até 2030. E esta é a meta que está prevista na União Europeia, no Acordo de Paris e também na nossa Lei de Bases do Clima. E porquê que estes partidos não têm isto previsto? Porque a maior parte das medidas são medidas de adaptação ou são medidas que confundem ambiente com clima e que, portanto, não há um princípio de redução de emissões. Portanto, nós propusemos algumas medidas que achamos que são capazes de garantir isto e são medidas que são fundamentadas na ciência climática. Uma das primeiras medidas que eu acho crucial Portugal adotar é a declaração de um estado de emergência climático. O que é isto? À semelhança do que aconteceu com o Covid-19, em que foi estipulado um estado de emergência, para nós combatermos uma crise deste tamanho, vai ser preciso restringir alguns direitos, nomeadamente os direitos de liberdade e iniciativa económica. E isto já está a ser feito, nomeadamente a nível da Comissão Europeia. Portanto, para nós garantirmos que há direitos climáticos, há outros que vão ter que ser imediatamente restringidos e nós só conseguimos fazer isto de uma forma democrática ao acionarmos este mecanismo que temos na Constituição e que nenhum país do mundo foi capaz de o fazer até hoje. Já agora, o Parlamento Europeu já fez uma declaração de crise climática, mas tu também és estudante de Direito. A Covid à partida, quando nós também declaramos um estado de emergência, é algo que nós temos um limite, digamos, temporal à vista. Não é muito arriscado? Ou como é que nós podemos pensar sobre uma declaração de um estado de emergência para uma situação que, como nós sabemos, provavelmente vai demorar décadas ainda a resolver? Como é que nós equilibramos esta ideia desses direitos que tu disseste, não é? Que nós temos que proteger, mas sabendo que vamos ter restrições que podem se prolongar durante muito tempo? Sim. Esta proposta tem por base pelo menos duas outras submedidas, que seria estipular o limite de emissões permitidas por setores, setor energético, setor de transporte, e depois aplicar penalizações no caso de incumprimento destes limites. Portanto, uma vez mais está aqui a restrição à liberdade económica. Em segundo lugar, dizer que esta questão do equilíbrio e esta questão da limitação, de uma forma ou de outra, vai acontecer, mesmo que nós não declaremos este estado. E eu dou o exemplo agora do caso do setor agrícola no Algarve, em que, à data, tem um limite de 20% de água para utilizar. Portanto, 80% da água para a agricultura no Algarve foi cortada porque simplesmente
não existe. E, portanto, isto vai acontecer, quer nós queiramos, quer não, mas mais vale acontecer na sede de um estado que está previsto na nossa Constituição. E o estado de emergência terminaria quando Portugal garantir que a sua cota-parte de ação climática que garanta que o planeta não ultrapasse os 1,5 graus de temperatura esteja cumprida. Portanto, quando nós atingirmos as metas suficientes de dizer Portugal cumpriu todas as metas e está no caminho para a neutralidade carbónica, então aí acho que este estado poderia ser terminado. Até lá, nós temos duas opções: ou acionamos nós, humanos, este estado de emergência, ou então o clima irá fazê-lo de uma forma unilateral. Ou seja, sermos estratégicos, digamos, e anteciparmos problemas que nós já começamos a ver surgir. Podes falar então só brevemente, talvez então das outras, são 10 medidas, não é, que vocês têm? Alguma assim ou algumas que queiras destacar, que sejam mesmo importantes ou se calhar, como dizias, estratégicas para conseguirmos atingir essas... Pronto, eu estava a pensar na meta, não é, de 55% de redução da União Europeia, né, em relação aos níveis de 1990, que vários relatórios já dizem que nós estamos neste momento bastante longe. Como é que são então as vossas propostas que podem inspirar os partidos a fazer mais? Sim. No ano de 2022, os investimentos públicos no combustível fóssil contabilizaram um total de 3,3 mil milhões de euros em Portugal, dado que, se formos a comparar com o investimento em ação climática, não há nenhum partido, nomeadamente o PS, ao qual eu remeti esta pergunta, que me consiga dizer quanto é que foi investido em ação climática. Mas nós conseguimos perceber que estes 3,3 mil milhões de euros seriam muito melhor aplicados, claro, na ação climática, mas também nas outras questões prementes que estão relacionadas com as alterações climáticas, como a habitação, como a educação, como a saúde, como os transportes, e não se percebe como é que o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos dos portugueses, estão a ser canalizados para uma indústria que irá não só destruir a possibilidade de Portugal sobreviver à ação climática, como também restringe os nossos direitos. Portanto, há melhor forma de investir este dinheiro. E aquilo que nós acreditamos é que, no caso específico de Portugal, estes 3,3 mil milhões de euros poderiam muito bem ser redirecionados para a pobreza energética, que é uma crise que mata todos os anos, quer seja pelo calor, quer seja pelo frio. E, portanto, para terminar, a proposta é: não vamos mais investir nos combustíveis fósseis, vamos sim investir no futuro, que este aqui não é com certeza. Mariana, podes falar um pouco então sobre o processo que o último recurso moveu contra o Estado português, não é, por inação climática, por não estar a cumprir a Lei de Bases do Clima, e também porque imagino que, para além de todo o estudo, não é, digamos, que vocês tiveram que fazer do ponto de vista legal, também tem implicado muito estudo da ciência, não é, para justificar e para tentar compor, digamos, este processo contra um Estado. Sim. O último recurso lançou este processo em 2022 com o fundamento de que o Estado português incumpriu na adoção das medidas necessárias e suficientes para garantir o cumprimento da tal meta até 2030, que não será atingida se não forem adotadas e devidamente calendarizadas as medidas de reforço que o possam permitir. Bem como todos os prazos que já estavam previstos na Lei de Bases do Clima. Portanto, a nossa Assembleia aprovou uma lei, o Estado português, pela pessoa do Governo, não conseguiu cumpri-la. Para nós elaborarmos esta petição, portanto, esta ação judicial, nós tivemos que consultar, nomeadamente, a ciência do IPCC, e tivemos um cientista português a apoiar o fundamento científico desta ação, porque são 40 páginas e grande parte dela é a explicar
por um lado, porque é que esta ação é importante e, por outro lado, o que é que acontece em termos científicos se esta lei não for cumprida. Foi um exercício bastante difícil, mas que nós conseguimos fazê-lo, e também é um exercício que foi difícil porque em Portugal nunca tinha existido um caso de litigância climática anterior, o que nos fez ter que recorrer aos maiores processos a nível internacional. Portanto, este processo assenta nos grandes casos de litigância que aconteceram na Europa e, enfim, estamos agora a aguardar a resposta do Tribunal. Das últimas informações que eu recebi, o Tribunal ainda nem sequer citou o Estado português. O que é citar? É basicamente dizer, olha, vocês estão a ser processados. Ainda não conseguiu fazer isto, estamos em março de 2024, passaram 5 meses. Por outro lado, o Ministério Público também deu um parecer preliminar. Portanto, quando existe uma ação popular, que é o caso desta, isto é uma ação popular, por norma o Ministério Público dá um parecer, portanto ele diz o que é que ele acha desta ação. O que é que o Ministério Público foi dizer? Uma coisa muito engraçada. Foi dizer que estas associações não teriam legitimidade para colocar esta ação porque aquilo que estamos a tratar é um interesse público e não um interesse difuso. Já vou explicar o que é que isto é. E diz que, como é o interesse público, quem deve colocar a ação é o Ministério Público. É engraçado porquê? Porque ele nunca a colocou até hoje. Mas conseguiu vir dizer que estas associações não tinham legitimidade. O que é isto do interesse difuso? É um interesse que não é possível de apropriar-se. Portanto, nós o que é que dissemos? Olhem, existem vários direitos na nossa Constituição, nomeadamente o direito a um ambiente de vida humano, sadio, ecologicamente equilibrado, que é um interesse que não é possível de apropriar por ninguém. Por exemplo, a propriedade conseguimos dizer, olha, esta casa é minha, certo? Mas com o ambiente ninguém consegue dizer isso. Portanto, é um direito que cabe a todas as pessoas e que elas devem ter, novamente, o direito de ir a um tribunal e dizer alguma coisa não está a ser cumprida. O Ministério Público diz não, a Lei de Bases do Clima não é nada disto, o clima também não é nada disto, é sim o interesse público e depois destila uma tese sobre a diferença entre o interesse público, coletivo, difuso, enfim, algo que não se percebe o porquê deste parecer, também não se percebe porque é que até hoje então não colocou nenhuma ação de litigância climática contra o Estado ou contra outra qualquer entidade e, portanto, estamos agora aqui numa luta teórica quando estamos a falar de coisas bem reais como a vida e o clima. E, portanto, enfim, aguardemos. Já agora, muito brevemente, podes só explicar assim muito sinteticamente o que é a diferença entre, no caso de litigância ambiental, que é na verdade o que já existe em Portugal e que já há jurisprudência, e o que é esta litigância climática, como estavas a explicar? Isto é um caso pioneiro no nosso país. A litigância climática é um mecanismo jurídico que a sociedade civil tem à sua disposição para confrontar governos, instituições privadas, bancos, empresas, no caso de acreditar, portanto a sociedade civil acreditar que eles estão a incumprir com alguma lei climática ou então não são o suficientemente ambiciosos nas suas políticas internas e externas, ou então que a sua atuação cria um dano tão grave e grande que não permite a continuação sem um litígio em tribunal. Qual é que é a verdadeira diferença da litigância climática para a litigância ambiental? Quando falamos em climática, tem por base a ciência das alterações climáticas. Portanto, o objetivo da ação judicial, por exemplo, no caso desta que nós iniciamos contra o Estado português, é que sejam adotadas as medidas necessárias para que até 2030 Portugal reduza as emissões a 55%. E estas emissões são emissões diretamente ligadas com a questão do aquecimento global e das alterações climáticas. Não podemos dizer que são relacionadas com questões ambientais. Podemos dizer questões ambientais, eu digo água, resíduos, florestas, claro que estão relacionadas. Mas estamos a falar de um combate
diferente. Portanto, estamos a falar de duas coisas. Uma coisa é ambiente, outra coisa é as mudanças climáticas. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.